Olá, eu me chamo Carlos Edson Martins, representando o Grupo Espírita Eurípides Vazanunfo. Hoje vamos trazer algumas reflexões com o tema O Senhor é o meu pastor e não me faltará. A Bíblia é uma obra que representa muito religiosamente falando. É uma obra que, apesar de ser milenar, até os momentos atuais, ela influencia de alguma maneira a vida das pessoas, em especial aqueles que se consideram cristãos. Bíblia significa conjunto de livros. A Bíblia foi organizada justamente selecionando vários livros e os chamando de evangelhos. Esses livros foram organizados e formaram um livro maior que nós conhecemos como Bíblia. Usualmente, este livro é lido e interpretado com viés extremamente religioso. A maior parte daqueles que pegam as obras bíblicas fazem uma leitura bem, me perdoe a redundância, bem literal e não costumam refletir, tirando conclusões dentro de um outro contexto do que está escrito na obra. Mas existem especialistas, existem cientistas que buscam justamente fazer uma leitura, um conhecimento, uma reflexão com viés histórico e científico dos escritos bíblicos. Várias vertentes da ciência trabalham desta forma, buscando um conhecimento com viés histórico daqueles escritos. Existem historiadores, existem linguistas, existem arqueólogos que buscam nos textos primordiais da Bíblia uma nova observação, uma nova reflexão, uma nova leitura, tendo um viés histórico, tendo um viés científico para aquelas palavras. Mas essa leitura, ela nova com a colocação do contexto científico e o contexto histórico, muitas vezes elas propõem traduções que seriam mais adequadas àqueles textos. É importante nós observarmos que a Bíblia ela foi traduzida várias vezes. Os seus termos, as suas linguagens primordiais, iniciais, hebraico, por exemplo, passaram por traduções para linguagens mais correntes e, muito provavelmente, nessas traduções houve ruídos. Os ruídos aconteceram. Isso é justamente o trabalho que esses especialistas, esses cientistas fazem no intuito de identificar qualquer ruído e propor uma atualização naquelas palavras, ou naquela contextualização, ou naquele viés que até o momento é conhecido. Mas o que nós estamos nos propondo hoje é tratar de um salmo. O salmo faz parte, os salmos fazem parte da Bíblia. E se formos observar com mais atenção, iremos perceber que se tratam, na verdade, de preces. Os salmos refletem preces. E nós trataremos hoje de um salmo muito famoso
que é o Salmo 23, também chamado de Salmo de Davi. Por que é chamado de Salmo de Davi? Porque se acredita que o Salmo 23 foi escrito por Davi, ou rei Davi. Mas é interessante também fazermos uma reflexão a respeito da ideia de rei que é apontada para Davi. Usualmente, quando pensamos na palavra rei, costumamos imaginar aquele monarca, um trono, com uma coroa, com joias valiosas, que tem uma corte, um conjunto de serviçais e que tem todo um reinado com uma plebe que é subjugada ao seu reino. Mas no caso de Davi, não é bem assim. Se nós formos fazer um paralelo com os dias atuais, Davi vivia numa região rural, uma região com viés mais agrário. E Davi era um fazendeiro. E ele tinha ovelhas. Ele pastoreava as suas ovelhas. E ali, naquela área rural, existiam também outros fazendeiros. E Davi acabou se tornando um líder daqueles fazendeiros. E por isso que ele era dito como rei. Mas era um rei que tinha essa liderança num ambiente agrário e um rei muito humilde. Não como costumamos pensar, com um trono, com coroa, com uma corte. Não. Ele era um líder dos fazendeiros daquela região. Então era um rei muito humilde, mas muito sábio na sua liderança. Acontece que Davi, em um momento difícil, em que ele estava sendo perseguido por um exército, ele resolveu pensar a respeito da sua relação com Deus. E se nós formos usar um termo moderno, um anglicismo, Davi teria, nesse momento, tido um insight. Para compreender a relação com Deus, ele teve esse insight e acabou passando por um processo que os psicólogos, que a psicologia chama de ancoragem na realidade. Como isso se dá? O homem, naturalmente, quando não tem compreensão clara de algo, busca fazer um paralelo com algo que já tem algum entendimento para ele, com algo que este homem já tem conhecimento e compreensão. Se o homem é defrontado com uma situação que ele não tem uma compreensão plena, ou que seja um tanto desconhecida, busca, naturalmente, fazer um paralelo, uma comparação com algo que ele já conhece mais claramente, para assim tentar entender aquilo que ele não conhece. Eu vou citar um exemplo. Quando o homem se defrontou com objetos voadores que não conseguia compreender, que não conseguia entender a razão desses objetos voarem, estarem ali no céu, fez uma ancoragem na realidade. Como essas visões pareciam com um disco, lembravam um disco e voavam, o homem as chamou de disco voador. Não necessariamente se tratava de um disco que voava, mas, buscando compreender aquele objeto voador que ele não conhecia, ele fez um paralelo com o que ele já conhecia, com o disco e com o voo. Disco voador. É ancoragem na realidade. Hoje, a expressão mais utilizada é objeto voador não identificado, que segue
inclusive uma sigla, OVNI, no inglês é UFO. Então, isso é ancoragem na realidade. Chamar algo que eu não conheço de disco voador. Não, é um disco? Não. Mas eu comparei com algo que eu conheço, o disco. E chamei inicialmente assim. Até ter um conhecimento melhor e mais aprofundado daquilo que estava se dando e chamar uma outra nomenclatura, objeto, voador, não identificado. Isso foi uma ancoragem na realidade. E no Salmo 23 é o que Davi faz. Lembremos, Davi pastoreava as suas ovelhas e muitas vezes ele as levava para as montanhas, porque ali tinham pastos que eram muito bons, muito adequados a essas ovelhas. E quando, por exemplo, chovia na volta da montanha com as ovelhas, Davi tomava um atalho. Para quê? Para evitar que as ovelhas atolassem, tivessem dificuldade na volta por conta da chuva. Como a chuva molhava o terreno e ali se formava uma lama, a chance das ovelhas ficarem atoladas era enorme. E o que é que Davi fazia nessa situação? Ele pegava um atalho. Ele pegava um atalho que passava por um vale. O que é vale? Vale é aquela área entre as montanhas, que fica entre uma montanha e outra. Aquela área ali nós conhecemos como vale. E ele passava por um atalho, por um trecho, que comumente era utilizado por assaltantes. Além de ser um trecho que era estreito, que existia o risco das ovelhas, de uma das ovelhas, por exemplo, se desgarrar e escorregar e cair em um precipício, existia também o risco de assalto. Os assaltantes faziam o quê? Eles empurravam as pessoas no precipício. Por isso que aquele trecho era chamado de Vale da Sombra e da Morte. Era Vale da Sombra porque ficava entre as montanhas e ali por conta disso se formava uma sombra, e da Morte porque os assaltantes muitas vezes empurravam as pessoas pelo precipício. Mas Davi era muito confiante e, por ser jovem, impetuoso, preferia seguir por aquele trecho a correr o risco das ovelhas terem dificuldade passando por um local no qual elas poderiam atolar. Davi então passava pelo vale da sombra e da morte, com segurança de que conseguiria fazer a caminhada junto com as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas e chegar ao seu destino com total sucesso e segurança. Quando Davi, naquele momento de reflexão, analisando a relação com Deus, teve um insight, ele ancorou o entendimento de Deus na sua realidade. E veio, a partir daí, o Salmo 23, em que Davi imagina o Criador como o pastor e as suas criações como as ovelhas, que serão pastoreadas com segurança, apesar das dificuldades do caminho. Aí foi então que Davi imaginou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda
que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vejam que interessante. Vejam como Davi, utilizando o recurso da coragem na realidade, conseguiu encontrar um entendimento da sua relação com Deus. E vejam que interessante é esse trecho. A sua vara e o teu cajado me consolam. Como isso? Como uma vara e um cajado podem consolar? Na época de Davi, os pastores utilizavam uma vara e um cajado. O que é um cajado? É como se fosse uma vara também, mas que tem a sua extremidade dobrada, formando um semicírculo. Para que serviam esses instrumentos, a vara e o cajado? Para conduzir de maneira segura as ovelhas. Quando elas estavam saindo do grupo, era utilizado a vara para trazerem as ovelhas de volta para o grupo e fazerem a sua caminhada com segurança. E o cajado? Imaginamos Davi passando pelo atalho no vale da sombra e da morte, e alguma ovelha está desgarrada em rumo ao precipício. Naquele momento, só a vara não iria servir para reconduzir a ovelha de volta. E se não houver uma ação mais enérgica, é muito possível que aquela ovelha caia precipício abaixo. Então é nessa situação que o cajado tem a sua utilidade. Com a sua extremidade em semicírculo, o pastor coloca o cajado passando pela ovelha e a puxa de volta. É lógico que é um movimento brusco, é um movimento um tanto rude, mas necessário para que a ovelha não caia no precipício, se machuque ou morra. E até esse ponto, Davi utilizou para entender Deus. Deus muitas vezes precisa agir com a vara para que nós não saiamos do caminho reto, para que nós não nos desviemos em equívocos. E em situações mais difíceis, Deus precisa usar o cajado. É uma ação mais dura, é uma ação que fará nós sentirmos, é uma situação em que o uso do cajado pode até machucar, porque a puxada é forte, mas vai impedir que trilhemos por caminhos mais tortuosos ainda e que nos levarão a falirmos totalmente. Com esse paralelo feito por Davi, nós podemos entender que Deus muitas vezes precisa nos fazer passar por situações mais duras para que nós tenhamos a compreensão de que precisamos nos realinhar com o caminho reto, que precisamos nos sintonizar com o caminho que vai nos levar ao crescimento, ao nosso desenvolvimento. E é por isso que muitas vezes Deus tem que usar a vara e o cajado. Davi foi muito feliz nessa comparação que ele fez. Mas agora nós precisamos abordar o comecinho do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse trecho, tirado de todo o contexto que forma o Salmo 23, a gente costuma ver em várias citações, nós costumamos ver inclusive até escrito em para-choques de caminhões ou em para-brisas de veículos.
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Esse trecho, muitas vezes, leva a uma reflexão um tanto acomodada e materialista, que leva à ideia de que basta eu ter fé no Criador, que todo o resto Ele me dará. E eu irei conseguir o que eu preciso somente através da fé. Leva a uma ideia de inércia, porque nos tira a necessidade de ação. Eu tendo fé, eu consigo o que eu preciso porque Deus proverá. Eu não preciso mais ser proativo. Basta eu ser ativo na fé. E nada mais me faltará. Tudo que eu preciso, inclusive o material, virá. Eu tendo fé, o que eu quero vem até mim. Deus vai prover. Acontece que leituras mais coerentes dessas passagens bíblicas, em especial do Salmo 23, buscando a linguagem primordial, propõe uma nova tradução deste início do Salmo 23. Em vez da leitura ser feita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a leitura mais correta, mais coerente com relação aos textos primordiais, uma tradução mais refinada, apontaria para uma leitura diferente. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não me faltará. Essa leitura faz muito mais sentido com os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus ensinou que Deus está conosco independente do momento em que nós passamos, seja os momentos bons, seja os momentos difíceis. O que usualmente acontece é que nos momentos bons nós não costumamos lembrar que Deus está conosco. Mas nos momentos difíceis nós lembramos de Deus e vamos pedir ajuda. Mas o fato é que Deus está conosco em qualquer momento. É por isso que Ele não nos faltará. Mas isso não tira a necessidade que devemos ter de sermos proativos. Não basta somente termos fé. É preciso termos fé e ação. Faça por onde e o céu te ajudará. Eu preciso agir tendo a confiança que, conforme as minhas escolhas, conforme as minhas ações, eu terei o amparo do Altíssimo. Eu terei o amparo dos céus. Não basta somente eu ficar sentado, tendo fé, e esperar as coisas acontecerem. É preciso eu ter fé e agir para que as coisas aconteçam. E não somente ficar achando que, através da minha fé, sem a minha ação, as questões, inclusive materiais, serão resolvidas. E devemos lembrar que o Divino Mestre pregava um desapego às questões materiais. É por isso que a ideia de nada me faltará gera algum conflito com o ensinamento do Divino Mestre. Nada me faltará significa que tudo eu vou conquistar. Mas é preciso que tenhamos mérito na conquista. É preciso que estejamos ativos. E quando nós estamos buscando alcançar esse mérito para termos as nossas conquistas, o Criador não nos faltará. E a ideia materialista que a interpretação antiga pode trazer também deixa de existir. Sendo que Jesus nos dá o exemplo do desapego das questões materiais. Quando ficamos muito focados, muito ligados ao material,
nós estamos abdicando da nossa evolução espiritual, porque estaremos lidando somente com as questões da existência, sem nos darmos o direito de trabalhar as questões espirituais. Não somente direito, como alguns deveres também, como os deveres que temos de nos amarmos como irmãos. É um dever por quê? Porque sem ele nós não iremos evoluir. Nós não iremos conseguir alcançar a ideia que Jesus deixou de amor incondicional. A ideia de precisamos nos amar com tolerância, com humildade, com respeito como irmãos. Nos aceitarmos com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, com as nossas distinções. Não é para todos nos tornarmos iguais. É para todos sermos donos das nossas individualidades e respeitarmos as individualidades dos outros também. Não é para sermos todos iguaizinhos, não. Nós temos características intrínsecas a cada um, a cada espírito. E precisamos respeitar também que os outros tenham as suas próprias características. Foi essa a ideia que Jesus deixou. E quando nós estamos agindo, tentando usar todas essas ferramentas que nós já temos conhecimento, vinda das religiões, vinda para nós espíritas, da doutrina espírita, vinda dos exemplos dos homens de bem, para nós espíritas, que somos cristãos também, o nosso modelo de homem de bem é Jesus. É a nossa referência, é o nosso modelo. Se seguirmos essas referências, em qualquer situação, seja nas situações felizes, que devido a estarmos em um mundo de provas e expiações, nós temos uma felicidade relativa e pouco vivemos os momentos de fato felizes, mas vivemos mais os momentos de dificuldades, justamente por precisarmos nos refinarmos em um mundo de provas e expiações. O Senhor vai estar conosco. O Criador vai estar conosco. Ele não vai nos faltar. Como que Ele estará conosco? Nos permitindo ter as ferramentas necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso burilamento espiritual. Isso não significa que, bastando ter fé, nós vamos ganhar de bandeja tudo que nós precisamos. Não. É preciso fé e é preciso ação. Não é uma fé que nos leva à inércia. Ficar sentado e esperar tudo vir a nós, bastando ter fé. Não. É uma fé ativa. É uma fé proativa. É uma fé que nos leva a conquistar pelo nosso mérito. Eu tenho fé, trabalho a minha fé, ajo com a minha fé e através do meu mérito eu conquisto. Então, aprendamos a fazer essa nova leitura. Vamos refinar a ideia do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para a ideia do Senhor é o meu pastor e não me faltará. Jamais nos faltará. Sempre estará conosco, sempre estará ao nosso lado, como bem ensinou o Divino Mestre. E nós temos várias ferramentas a nos auxiliar na caminhada. Nós temos o conhecimento, nós temos as religiões, nós temos a ciência, nós temos a filosofia. Existem várias ferramentas que podem nos auxiliar. Aqui estou tratando como espírita, mas existem outras religiões que também servem de excelentes ferramentas para que nós alcancemos o caminho reto. Mesmo que Deus, o Criador, tenha que usar conosco a sua vara e o seu cajado. Nós vamos, através do uso do cajado e da vara por parte do Criador, alcançarmos cada vez mais a ideia de amor incondicional. E vamos compreender de maneira mais profunda que, fora da caridade, não há salvação. Muito obrigado.